A espera chegou ao fim. Sim, Santa Cruz, enfim, terá o confronto contra o Itabaiana na estreia da Série C, Campeonato Brasileiro. E a pergunta é, o que vem pela frente? O que esperar desse adversário que o Santa tem depois de um mês de preparação, 15 reforços, Claudinei Oliveira preparando a equipe? Do outro lado, algo muito parecido. Não é Claudinei Oliveira, lógico, é Gilson Kleina. Gilson Kleina é um treinador muito rodado também pelo futebol nacional, que fez um excelente trabalho na época no Palmeiras, em 2014, um cara que teve muitos bons trabalhos pela Ponte Preta, rodou pelo sul do país também, pelo futebol do Nordeste, também esteve no futebol de Pernambuco pelo Náutico. E Gilson Kleina faz a sua segunda passagem no Itabaiana. Ele, que no início do ano trabalhou no futebol do Rio de Janeiro no Boa Vista, de Saquarema. Mas no Itabaiana, ano passado, ficou marcado por um trabalho que resgatou a equipe e evitou a queda da Série C para a Série D. Naquela ocasião, Gilson Kleina chegou para apagar um incêndio. Dessa vez ele chega antes da temporada da Série C começar. E as semelhanças com Santa Cruz não param por aí. O Itabaiana também fez um campeonato estadual abaixo do que se imaginava, porque caiu na semifinal, assim como o Santa Cruz. Ao contrário do Santa, o Itabaiana até largou na frente no confronto difícil contra o Confiança, onde ele venceu a primeira fora de casa por 2-1 e acabou sendo eliminado em casa por 2-0 para o Confiança, caindo para a disputa de terceiro lugar, onde venceu o América de Propriapá, e foi inclusive com essa vitória que garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Agora, sobre o momento atual, assim como o Santa, o Itabaiana também foi eliminado da Copa do Brasil 2026, com uma eliminação considerada assim precoce. Caiu na segunda fase, com derrota de 3-1 para o Manauara, na Arena da Amazônia. Ao contrário do Santa, que jogou em casa, no caso o Itabaiana jogou fora, foi eliminado, não teve o Pix gordo da CBF e precisou repensar o seu planejamento. Planejamento esse que, assim como o do Santa Cruz, foi acontecendo ao longo do campeonato estadual, porque Roberto Fonseca, treinador do Itabaiana no início da temporada, foi demitido após uma derrota no Clássico para o Confiança. Algo muito parecido com o que aconteceu com Marcelo Cabo aqui no Santa Cruz. E aí, na ocasião, Fábio Cortez, interino, seguiu no Santa. E no Itabaiana foi Ferreira, um auxiliar permanente da comissão do Itabaiana, que ficou à frente até o final da competição, até a disputa de terceiro lugar, quando Gilson Kleina chegou. Kleina chegou, ao contrário do Santa, com o calendário de Copa do Nordeste também. O Itabaiana não vai bem na Copa do Nordeste. E empatou com o CRB em 0-0 e perdeu para o Jacuipense de 3-0. E é nesse cenário, ainda sem vitória, que Gilson Kleina vai fazer a sua estreia na Série C pelo clube de Sergipe. O clube que queria chegar pelo menos à final do campeonato estadual e achou que essa eliminação precoce foi uma situação muito negativa no planejamento da equipe. Para a Série C, encontra em Kleina uma grande oportunidade de ter um trabalho mais seguro, para não ter que brigar para não cair, pelo contrário, para brigar por coisas maiores. Assim como o Santa Cruz, o Itabaiana entendeu a necessidade de uma praticamente reformulação por completo do seu elenco. O Santa investiu alto, trouxe Alex Brasil para ser o executivo de futebol e investiu em 15 reforços. O Itabaiana não foi tanto, mas foram 9 reforços, quase um time inteiro também. E um time que foi se formando aos poucos, com pouco tempo para treinar, ao contrário de Claudinei, que teve um mês inteiro de preparação, desde a eliminação para o Souza. O time de Gilson Kleina teve 2 compromissos de Copa do Nordeste e aos poucos vai se desenhando uma equipe que gosta de jogar com 3 atacantes. Rodrigo Santos pelo lado, Elimar pelo outro e a centroavante formada pelo Canela, jogador que chega para ser esse 9 do time do Itabaiana. O mais importante para se salientar é que com o esquema de 3 atacantes, Jones Ribas é o camisa 10, o cara mais criativo do Itabaiana. É onde o meio de campo, que provavelmente do Santa será formado ou por Balotelli, ou Léo Costa, ou então também o Silva, que peguem bastante esse jogador, porque Johnny Ribas é um jogador muito criativo no meio de campo. A verdade é que o Itabaiana tem uma linha de 2 volantes muito fixos, muito fortes, que a torcida do Santa conhece muito bem. Tem Lucas Bessa,
que é volante que jogou no Santa Cruz na temporada 25 e 24, e além disso, Cole, que também jogou pelo Santa Cruz em 2021, capitão do time de Itabaiana. Esses dois jogadores dão a consistência defensiva para que funcione bem o esquema com o tal 4-3-3 dos extremos. Isso me faz crer que Claudinei Oliveira vai espelhar o time do Itabaiana. Ah, João, mas não é o Itabaiana que tem que se preocupar com a escalação do Santa? Sim, concordo com você que está pensando isso aí do outro lado. Acho que o Santa é que tem que propor jogo. O Santa é que tem que incomodar e fazer as variações táticas do adversário acontecerem. Mas acho muito possível, até pelo que conheço, do que gosta de futebol, o Claudinei Oliveira, uma escalação espelhada num 4-3-3 também. No jogo treino que o time do Santa fez contra o 13, a tática foi um 4-2-4, quase que um espelhamento do que faz muito Carlo Ancelotti, né, que gosta de fazer esse esquema com 4 atacantes. Não acho que para o jogo à Vera, para a estreia na Série C, Claudinei vai fazer isso, porque ele tende a perder o meio de campo ali pela questão até posicional. Então é importante que ele entenda a importância de ter um meio de campo sólido, criativo, para vencer esses dois volantes citados aqui, o Lucas Bessa e o Cole. Consequentemente, um espelhamento do Santa faz com que, muito provavelmente, o ataque tricolor seja formado por Ronald de um lado, muito possivelmente, ou tem Marquinhos ou Vitinho no ataque. A grande dúvida se ele vai com o Thiago Marques ou se ele vai com o Quirino. Vamos aguardar. Faltam poucas horas para o jogo começar, a expectativa do torcedor coral é muito grande. Lógico que esperamos aí um mês e está difícil esperar 24 horas, 18 horas, tá difícil. Quanto mais perto, mais difícil essa ansiedade. Mas a expectativa é de uma estreia muito boa para o Santa Cruz, porque teve tempo para treinar, ao contrário do seu adversário, que não tem tanto tempo assim, teve 2 jogos aí no meio desse caminho de Copa do Nordeste. O time foi se ambientando ao que gosta Claudinei Oliveira e outra, joga em casa, precisa da gente, precisa da torcida coral, precisa do apoio na arquibancada. Eu sei, São Lourenço da Mata é ruim de logística para chegar, é longe. Eu sei, o horário não é bom, 8 da noite, o dia não é bom, segunda-feira, início da semana para o trabalhador. Eu sei que tudo isso é muito complicado e atrapalha demais. Mas eu faço aqui um apelo para você, torcedor coral, que você abrace a causa. Quem puder fazer um esforço para ir ao estádio, que vá, porque isso vai sim fazer muita diferença no final da história. O Santa, ele montou um elenco forte, capacitado, mas ao lado do seu torcedor, esse elenco potencializa ainda mais. Não só pela cobrança, mas pelo apoio incondicional que essa torcida faz, e nós sabemos fazer isso. O Santa subiu ano passado graças ao seu torcedor. Não foi graças a SAF, graças a investimento, não. Foi graças à força da sua torcida. E o Santa precisa, mais uma vez, desse apoio para começar uma Série C, onde ainda oscila a questão de pagamentos em dia, o que é uma pena, a gente lamenta demais e continuará cobrando aqui. Mas vamos para o campo e bola, onde o Santa faz sua estreia contra o Itabaiana e tem tudo para começar essa Série C com 3 pontos na conta. É isso. Eu deixo aqui o pedido para que você interaja comigo. Te assusta esse time da Itabaiana ou o Santa tem a obrigação de vencer? Coloca aqui nos comentários, vamos debater sobre essa situação desse primeiro confronto do time do Santa na Série C. E não esquece, óbvio, de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like para que mais pessoas possam ser impactadas por esse vídeo. Tchau, tchau, até o próximo e que a estreia seja com 3 pontos.